Digo, Benja, porque o negócio é o seguinte, cara. Se houvesse aí um pilantra que tivesse feito o que aconteceu em 2005, aí você fala, pô, o campeonato tá manchado. Porque a gente tava falando a respeito aí de uma quadrilha que manipulava resultado de jogos, enfim. Houve uma investigação e pessoas foram punidas, inclusive presas por isso. Então, aí você fala a respeito de mancha. Agora, por exemplo, não foi o time A ou o time B que trouxe o Covid pra dentro do Brasil. Porque a impressão que dá é essa. O futebol é o patinho feio da história, o futebol é o vilão da história. Eu sei que minha opinião, a maioria aqui não concorda, mas, cara, na boa, o futebol hoje está servindo de instrumento político, Benjamin. É ridículo, cara, é ridículo. Tudo no Brasil hoje, se você falar que prefere o pão doce, o cara que gosta do pão salgado vai começar a te acusar, vai começar a te xingar porque você não gosta do pão salgado. Seu ordinário, você está fazendo campanha contra o pão salgado, você é muito pão doce. Então, hoje, qualquer coisa no Brasil tem um lado A e um lado B. E no futebol não tá diferente disso. Então o futebol está sendo usado sim de instrumento político, o que eu acho um absurdo. Se houve em determinado momento uma transgressão por parte do Flamengo, o Flamengo voltou a treinar sem o consentimento da prefeitura e etc e tal. Hoje acabou essa discussão. Porque no final do mês passado, a própria Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou o retorno dos treinos. Aí vocês vão falar, mas o Botafogo e o Fluminense não concordaram. Ok, é um direito dos clubes também. Agora, quando falam, não, mas os clubes forçaram a volta do futebol, mas isso e aquilo. Gente, os clubes e federações, eles estão lutando pelo interesse deles. Assim como donos de academia também estão pedindo o retorno e a reabertura das academias. Então, Benja, só para complementar, eu não sei exatamente qual foi o ponto aí que houve a interrupção, mas só voltando àquele interesse coletivo que eu estava falando a respeito de bares, de restaurantes, de academias, cada um luta pelo seu interesse pessoal, por mais que o Flavinho diga, mas todos deveriam agir pelo bem coletivo. Hoje em dia, gente, é muito difícil falar em bem coletivo porque está todo mundo precisando voltar a retomar as atividades, está todo mundo desesperado. Tem donos de academia que estão falindo, tem donos de restaurantes que estão falindo, tem donos de outros comércios que também estão fechados, que também estão falindo, e essas pessoas, elas precisam de dinheiro, elas precisam fazer com que a economia volte a girar. E quem regulamenta isso daí é a prefeitura. É a prefeitura. Se hoje existe aí um plano de flexibilização, colocam muitas vezes aí o futebol como se fosse o patinho feio da história. O futebol não trouxe o Covid pro Brasil não, gente. Muitas vezes aqui dentro desse programa eu já ouvi falando, olha, o futebol ele não pode estar alheio, o futebol ele não vive numa bolha, o futebol ele faz parte de um contexto social. Então, se o futebol faz parte de um contexto social e existe um órgão regulador hoje chamado Prefeitura do Estado, tá certo? A prefeitura ela vai ter realmente ali, a prefeitura das cidades, perdão, a prefeitura ela vai ter realmente autonomia para falar o que funciona e o que não funciona. E na ótica do prefeito do Rio de Janeiro, o futebol já estava na segunda etapa da flexibilização, na volta das atividades. Então, querendo ou não, gente, se houve em determinado momento uma transgressão por parte de clubes, hoje não existe mais. A responsável pela regulamentação disso daí é a prefeitura. O futebol, gente, ele tem tomado medidas e tem protocolos muito mais rígidos e severos do que várias outras atividades que estão funcionando. Então, é isso que eu não concordo, Benja. Muitas vezes aí o futebol é taxado, olha, o futebol ele precisa servir de exemplo, olha, o futebol isso, o futebol aquilo. Quer dizer, o shopping não serve de exemplo. O Mercadão de Madureira não serve de exemplo, a 25 de março não serve de exemplo, o transporte público lotado para levar essas pessoas para trabalhar nesses locais não serve de exemplo. Aí o futebol, o bode expiatório? É isso que eu não concordo. O futebol, aí as pessoas falam, mas voltar com o futebol dá a impressão que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Basta você olhar para as arquibancadas, não tem público. Basta vocês olharem aí a comissão técnica no banco de reservas com máscara. Não tá tudo bem, não. O ser humano, Benjamin, ele não pode ser tratado como se fosse um debilóide, cara. Que tem uma tapadeira do lado que não consegue enxergar as outras coisas. O futebol, Benjamin, dentro dessa ótica de retorno gradual às atividades, eu acho que é até importante seguindo um protocolo. Porque se outras atividades já estão funcionando, o futebol também pode. Porque os olhos no futebol, Benjamin, são muito mais, vamos colocar assim, expressivos do que a fiscalização que vai acontecer em outros lugares. Porque, por exemplo, o cara pode ir no shopping comprar qualquer coisa, ele se contaminar, inclusive ficar doente, pode até morrer, e ninguém vai falar nada, ninguém vai falar, olha, a culpa foi do shopping. Agora, se um jogador se contaminar nessa volta, todo mundo vai começar a apontar o dedo, tá vendo? Que absurdo! O cara voltou e ficou doente, a culpa é do futebol. Mas e o cara que pega o transporte público e também pode ficar doente? E o cara que é obrigado a trabalhar nesses outros comércios que já retornaram e
e também pode ficar doente. Então eu acho que existe, sinceramente, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que nesse tema, Benja, existe uma hipocrisia gigante quando as pessoas começam a apontar o dedo e colocar o futebol como se fosse aí o cocô do cavalo do bandido. É isso que eu penso. É isso que eu penso. Eu não estou aqui para afrontar ninguém. Eu respeito a opinião de todo mundo. Eu sei que todo mundo está preocupado. Eu também estou. Eu também mantenho a minha cautela. Eu também estou sem trabalhar no estúdio. Mas é muito cômodo, muitas vezes, as pessoas falarem: ah, não dá para voltar com as atividades porque é complicado. Complicado é o cara que não tem dinheiro, Benjamin, para sustentar uma empresa que tem lá, sei lá, 100, 200 funcionários. Para esse cara está complicado. Pra gente tá complicado, é ruim fazer o programa de casa? Claro que é ruim. Gostaria de estar no estúdio? Claro que eu gostaria. Eu entendo a necessidade, mas eu tô trabalhando. E o futebol, mesmo não sendo uma empresa, Benjamin, os clubes não sendo empresas, mas eles também oferecem empregos, eles também giram dinheiro. É como se fossem empresas também. Então, nesse quesito, Benjamin, eu repito, a culpa pra mim não é dos clubes, a culpa não é da FERJ, a culpa é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Se houve uma regulamentação para que o futebol voltasse, eles estão cumprindo uma regulamentação. Aí vão falar, mas voltaram o futebol carioca do dia para a noite. Não voltou do dia para a noite. O prefeito já tinha autorizado o retorno dos treinamentos no final do mês de maio. O Botafogo e o Fluminense não quiseram voltar, ok, opção deles. Mas agora eles se prontificaram a voltar. Botafogo e Fluminense se prontificaram a voltar a atuar. Eles só precisam de um tempo para seguir um protocolo físico para a retomada da musculatura dos jogadores, mas eles vão voltar a jogar no futebol carioca. Inclusive vai ter partida já a partir de sexta-feira. A quinta rodada não foi marcada, mas os jogos remanescentes da quarta rodada já estão marcados. Daqui a pouco volta o futebol carioca, vão falar, tá vendo? O futebol carioca voltou do dia para a noite. Não, já está marcado. A quinta rodada ainda não, porque precisam definir os jogos da quarta rodada para dar início na quinta. Mas, sinceramente, Benjamin, eu não vou ficar dormindo nesse barulho não, irmão. A partir do momento que outras atividades retomaram e o futebol tem autorização para tal, que volte.